Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Conversa Atrevida. O Conversa Atrevida de hoje vai conversar com a deputada Tereza Leitão, deputada e professora aposentada que tem muito a conversar conosco. E a gente inicia o nosso bate-papo com o Edgar Morin. Edgar Morin disse assim: temos todos o mesmo destino, porque vivemos com os mesmos problemas, medos e tensões. Vivemos os mesmos perigos, e eles são vários: as doenças, as guerras e as tensões religiosas. E o Edgar Morin ele ainda fala mais uma coisa bem interessante. A humanidade deve tomar consciência da incerteza do futuro e de seu destino comum. E o Edgar Morin defende isso para que nós possamos nos educarmos cada vez mais e educarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes e, no sentido bem mais amplo, a todas as pessoas. Estamos aguardando a deputada entrar na nossa live, a Tereza Leitão. Vamos chamá-la, ela acabou de chegar. Estamos aguardando a deputada Tereza Leitão. Pelo e pela ilusão. Boa noite, caríssima. Boa noite, professor. Como é que vai? Melhorando 100% com a sua presença. Muitíssimo obrigado, desde já, pelo seu tempo e pela partilha que vamos ter durante esse nosso. Eu que agradeço o convite. Eu não estou conseguindo lhe ouvir, está cortando. Tá cortando, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente melhora. E agora melhorou? Melhorou. Pois bem, para a gente iniciar, como foi esse início da sua trajetória e de toda essa luta pela educação? Que a senhora é uma das vozes que a gente tem que está sempre chamando a atenção das pessoas pelo direito dos professores e de toda a classe trabalhadora da educação. Como é que iniciou esse processo? Bom, primeiro eu sou professora de ofício de formação, né? Exerci o magistério durante quase 30 anos da minha vida. Comecei como professora primária, saindo do normal, antigamente se chamava pedagógico, né? Me formei em Sim. dezembro, em fevereiro eu já estava na sala de aula. E na sala de aula foi que eu conheci a política, porque foi na sala de aula, na escola, que eu conheci o sindicato, do qual eu vim a ser depois presidenta durante 3 vezes. E acho que aí deu uma dimensão mais ampla. E já havia compromissos, já havia muita identidade da minha parte com a profissão que eu escolhi. Né? Depois do ensino médio, eu fiz logo vestibular de pedagogia, me identifiquei muito com a área. Então, no sindicato, você tem uma visão mais ampla da luta Sim. em defesa da educação. Né? E na escola, eu fui professora de pré-escolar, fui professora de formação de professores, que foi a minha última tarefa, fui orientadora educacional, fui educadora de apoio, fui professora de sala de aula de quinta a oitava. Então, tudo isso eu acho que me deu muita experiência, me deu muito entendimento do que é a educação, de como ela se
realiza no chão da escola. E aí você vê que aquele espaço é fundamental, é importante, mas tem outras, né, outros horizontes. Isso. E foi por onde eu me dediquei, primeiro na luta sindical e depois na luta política mais ampla no partido e agora na Assembleia Legislativa. E hoje, com todo esse cabedal que a senhora tem, quais são as prioridades que a senhora percebe da educação? Nós estamos vivendo um período muito obscuro na educação. Isso. Nós temos corte de recursos gravíssimos. A primeira medida que foi tomada após o golpe que a nossa ex-presidenta Dilma sofreu foi a PEC do teto. A PEC do Isso. teto de gastos, que atingiu diretamente a educação. E nós temos recursos vinculados. A educação tem 25% dos orçamentos de aplicação obrigatória pelos estados e municípios e 13% pela União. E isso ficou prejudicado com a PEC que ficou conhecida como PEC da morte, né? A Emenda Constitucional 95, e prejudicou tanto a implementação do piso salarial profissional, quanto a distribuição do Fundeb. E no governo atual, isso se aprofundou mais ainda. A primeira grande mobilização contra esse governo foi feita pela área da educação, em maio de 2019, por cortes orçamentários. De lá para cá, a gente percebe que isso continua. Nesse orçamento agora, na LOA, a Lei Orçamentária Anual deste ano, foram retirados 3 bilhões e 800 da educação. 1 bilhão e 100 desapareceram da LOA. E 2 bilhões e 700 estão contingenciados, ou seja, só serão aplicados de acordo com a vontade do excelentíssimo presidente da República. Então, isso é muito grave, professor. Isso é muito sério para quem pensa em cidadania, para quem pensa em direitos, para não é? Porque sem recurso é um profissional de educação, você não constrói escolas, não melhora a estrutura das escolas, não compra equipamento, não faz formação de professores, não dá suporte aos estudantes. Então, tudo isso dificulta. E, fora isso, a política pedagógica mesmo, que é logizada, é a política do que professor educa, o senso crítico. Então, nós estamos em um momento de muita dificuldade. Hoje, pela manhã, nós fizemos na Comissão de Educação da Assembleia o lançamento da Conferência Estadual de Educação Popular de Pernambuco, e vai ser um espaço muito importante para a gente discutir isto, para a gente avaliar o nosso plano estadual de educação e tentar avançar em alguns aspectos. A gente percebe também, nesse todo esse processo obscuro que vivemos, que a pandemia, ela tem... Algumas pessoas dizem que tem... evidenciado. Na verdade, a gente percebe que a desigualdade já acontecia há muito tempo e ela era por muitos negligenciada. Então, não é uma questão só de evidência, é algo que ficou tão gritante que foi impossível não se observar esses momentos. E a gente sabe que há por parte da senhora e de muitos, há uma vontade de se solucionar esses problemas para que essas desigualdades elas sejam minimizadas. O que é que tem sido feito junto ao parlamento? A pandemia realmente, ela, apesar de ser uma pandemia, portanto, ela não escolhe lugar, nem classe social, todos são atingidos, mas se a gente for analisar bem direitinho os mapas, ela também tem endereços mais gritantes, né? As periferias das grandes cidades, né? O povo negro, mulheres. A gente não tem mais um grupo de risco tão localizado como no início da pandemia. E, evidentemente, que a escola foi muito, muito, muito atingida. Eu acho que a educação
vai ser um dos setores mais desafiantes para a reconstrução, porque as aulas foram suspensas e foi necessário suspendê-las por conta da segurança sanitária, por conta da Sim. transmissibilidade. Nós tínhamos que ter alguns instrumentos. E o que foi que veio para minimizar esse problema, para a gente não perder de todo o contato com os estudantes, não perder de todo o conteúdo curricular e etc. Vieram as tais aulas remotas, né? E começaram a funcionar o ano passado, em março, depois de um período de busca do que fazer. Então, se usa a televisão, se usa a internet, as plataformas, se manda tarefas para casa, mas nada substitui a sala de aula. A gente não pode desconsiderar que estamos numa era digital. E a transição digital na educação tem que ser pensada, mas veio tudo de sopetão. E a desigualdade, ela ficou revelada. Por quê? A internet não chega em todas as casas. É uma verdade. Né? Nós não temos a internet banda larga, nós temos a internet pública acessível para todos. Quem pode, compra. E quem não pode, não consegue acessar. Além disso, os equipamentos. Ah, porque toda casa tem um celular. Sim, uma grande parte, digamos assim, tem um celular. Para quê? Para quem? Para todo mundo da família. Será que ele tem todas as funções necessárias para acessar uma plataforma, para dar uma aula? Não tem. Aí, de noite, quando aquele celular chega do trabalho com a mãe, está lá a tarefinha mandada pelo Zap, como é para fazer, o que é para fazer, porque o aluno não conseguiu acessar a aula online, né? Então, isso, para mim, é um foco que a gente tem que ter nesse retorno. Aí, paralelamente a isso, o que aconteceu? A Câmara Federal aprovou, e o Senado também, um projeto de lei chamado Conectividade, onde o governo federal, através de repasse de recursos, né, se asseguraria tanto o equipamento de tablets quanto a internet para todos os estudantes das escolas públicas. Foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. E o presidente vetou. Há agora um processo de discussão para que a gente reúna forças, acumule votos para derrubar o veto. Então, o parlamento tem feito. Aqui no Estado, eu mesmo apresentei um requerimento para que o governo abrisse uma linha de crédito popular, de acordo com o salário dos professores, para a aquisição de notebooks, de computadores, dotasse todas as escolas de internet, fizesse do tablet um material escolar que pudesse ser também fornecido para os estudantes, e a questão da vacinação. Vários parlamentares apresentaram propostas de vacinação de categorias. Eu apresentei um projeto de lei para vacinação dos trabalhadores em educação e atingimos já essa questão em 2 municípios. O município de Jaboatão, que foi o primeiro que se propôs a vacinar professores, e hoje o município do Recife. Mas é importante que isso se amplie, porque se a gente quer abrir as escolas, a rede estadual está em greve por conta disso, do retorno às aulas presenciais. A gente precisa abrir com uma segurança satisfatória, porque o vírus já está na sua 3ª, 4ª versão, e isso nos preocupa bastante. É um problema seríssimo que a gente enfrenta, né? E a gente percebe também que em nosso país, infelizmente, existe uma ausência de uma política nacional de enfrentamento por parte do próprio governo federal, que devia ter sido mais incisivo lá atrás, e às vezes há atitudes que ele não consegue manter hoje, que são absolutamente necessárias para minimizar. Continua às vezes com o mesmo discurso, e faz com que os estados eles vão se organizando de forma diversa. Então, quais são as pautas hoje que a senhora defende nesse sentido? A gente não tem um controle central, digamos assim, né?
A gente não Infelizmente. É. tem um comando, uma coordenação. Toda pandemia exige isto. Os países Isso. onde os chefes de Estado se pronunciaram deram o primeiro bom exemplo. Você vê a rainha da Inglaterra, da idade que ela Pois é. tem, né? E não se furta a usar máscara das poucas vezes que sai em público, Uhum. orientou, estimulou todos a seguirem os protocolos sanitários, os outros países também. E aqui no Brasil a gente vê o contrário. A gente vê o presidente negando a ciência, negando os elementos necessários, debochando das pessoas que choram a perda de É, seus entes é um queridos, absurdo, né? os absurdos É dele. coisa Isso. absurda, uma coisa absurda mesmo. Então, acho que isso é o fator mais prejudicial ao Brasil, é essa briga política que se estabeleceu entre o presidente, os governadores, os prefeitos, e isso dificultou o acesso à vacina, dificultou a compra das vacinas, porque tudo se ideologiza, tudo coloca a disputa política no meio, e vem dificultando também as possibilidades do retorno às aulas. Vem dificultando, porque enquanto a gente está querendo derrubar esse veto do programa de conectividade, querendo que a regulamentação do Fundeb seja feita com boas práticas para os municípios e os estados. Ele vem e imprime cortes no orçamento da União, dando toda a energia na educação hoje. A chamada homeschool auxiliar. Ensinar os alunos a professores para ensinar. Pode pagar. Tirando o papel da pública, tirando o papel da escola. Não, aí eles vão para a igreja. Na igreja eles se socializam. A função da igreja é outra. A É, função da exatamente. escola é direito, a educação é direito. A religião é uma opção de cada um, ter ou não ter, e escolher a que vai seguir. Então, o nosso presidente, ele comete, né, o presidente do Brasil, ele comete falhas de gestão que nos colocam nessa situação de quase 400 mil mortos, sem perspectivas. Com essa pandemia, a organização nossa tem que ser assim, através das redes, né? Com lives, com É, reuniões, com videoconferências, mas alertando isso. muito a população. Nós precisamos reagir fortemente. Então, os avanços na educação digital através dos meios digitais, pelos estudantes, professores e gestores pernambucanos, ela está ainda caminhando a passos lentos, não é isso? Nós temos aqui uma bela experiência, que é o Porto Digital, né? Sim. Mas nós temos que avançar mais do ponto de vista da relação dessa realidade, digamos assim, essa nova forma de comunicação, com a Isso. proposta pedagógica. O que a gente tem Uhum. visto tem me preocupado bastante, que é uma parafernália de plataformas digitais privadas, que são oferecidas para as administrações públicas, para as prefeituras, para o governo do Estado, sem nenhuma conectividade, para usar o termo do momento, né, da Um relação, momento. sem nenhuma conectividade com o projeto pedagógico da escola. Não é que a gente não tenha nada nesse sentido. Hoje a gente já usa algumas dessas ferramentas, ou usava antes da pandemia, no dia a dia da escola. Já se usava, mas com um direcionamento, né? Eu acho que se usava, e tem que ser isso, tem que ser com direcionamento pedagógico. Nesse aspecto, eu acho que a gente precisa caminhar, não somente um pouco mais rapidamente, como mais articuladamente com a educação. Fazer uma live para discutir moda, discutir música, discutir meio ambiente, discutir educação, como a gente está discutindo agora, tem o seu valor.
mas incluir isso como um instrumento de acesso ao conhecimento por parte do aluno, isso não retira a mediação pedagógica, que quem pode dar é a escola. Hoje você Isso. acessa livremente, mas fazer disso um instrumento de construção de cidadania, fazer disso um instrumento de criticidade, de uma leitura crítica do que é que você está acessando, como é que a informação está chegando para o jovem, para o adolescente, e isso precisa da escola. Então, eu tenho alertado muito sobre isso, que talvez depois da pandemia a gente até possa avançar um pouco no chamado ensino híbrido, que é o ensino presencial. Nós não podemos abrir mão dele de forma nenhuma. Ele tem características que nenhuma rede digital supera, né? E para a formação da cidadania, para a formação de valores, isso é indispensável, é a troca de gente com gente, e isso é insubstituível, né? Então, além disso, você precisa se preparar. Qual é o tipo de escola que nós vamos ter com esse avanço tecnológico? Qual é o lugar da tecnologia nos programas estaduais, nos planos de educação? Como é que vai ser a formação dos professores? Muitos tiveram sua formação sem esse equipamento, sem esse conteúdo, para que isso seja uma coisa positiva, não seja uma coisa que exclua. E, por outro lado, as políticas de inclusão social que possam dotar as famílias, os estudantes, as escolas do pleno acesso a essa era digital. Na Espanha, já se tem um ministério, o Ministério da Transição Digital. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar mais apurado para não fazer de sopetão e nem estar se embebedando, se embelezando com essas plataformas de entidades privadas sem uma relação com o dia a dia da escola, com a realidade dos estudantes. Termina você também fantasiando muito e fugindo da realidade. Isso não é educar, isso não é fazer com que o conteúdo de um componente curricular tenha validade para a formação efetiva do cidadão, da cidadã. É um desafio, né, que a gente tem pela frente, Muito porque é grande. um processo que não vai voltar atrás. A partir do Não, momento em que a gente tem essa caminhada junto com o meio virtual e todas essas ferramentas virtuais, essa tecnologia, é algo que não vai mais se voltar atrás. Porém, a gente não. percebe um despreparo muito grande de todos, professores, gestores, estudantes. Então, a gente precisa, as políticas públicas que elas esbarram num problema que é muito mais sério, que são os problemas sociais, que precisam ser minimizados também ao mesmo tempo em que se está trabalhando tecnologia, porque senão perde sentido. E aí a gente pergunta à senhora, quais são os obstáculos que a senhora percebe nesse processo da transformação da aprendizagem em aprendizagem digital? Quais são esses grandes problemas que a gente pode identificar? Primeiro, eu acho que a gente tem que vencer uma falsa dicotomia entre educação presencial e educação digital. Não existe uma melhor do que a outra. Eu acho que a Sim, educação presencial ela é indispensável pela presença física do educador, pelo convívio coletivo, pela construção de saberes, pela troca de afetos. Tudo isso na formação de crianças e adolescentes é indispensável. A convivência social em si, ela já é uma aprendizagem. Agora, se a gente é, tem um equipamento que facilita e que se agrega a isso, que não tenhamos preconceito. A gente afirmar que a educação presencial, que a escola, no seu formato coletivo, é indispensável, não significa que a gente seja contra os meios digitais e toda essa equipagem que pode nos ajudar. Então, a primeira coisa é vencer essa falsa dicotomia, que às vezes gera até um preconceito.
de ambos os lados. Sim. Os digitais dizem, porque vocês são analógicos demais, porque vocês estão no tempo da pedra, no tempo do quadro negro. Não. A gente já passou por quadro negro, por quadro verde, agora tem um quadro branco com lápis, não tem mais o pó de giz. A gente já passou por retroprojetor, a gente já passou por flanelógrafo, a gente já passou por quadro valor do lugar, a gente já passou por ábaco, a gente já passou por aquele negócio retroprojetor, o mimeógrafo de álcool, depois veio o mimeógrafo elétrico, depois veio a Xerox, depois veio... Então, tudo isso são evoluções importantes da civilização, Sim. né? São coisas importantes que podem ajudar, que podem encurtar distâncias, que podem... Se a gente não tivesse com esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, imagine uma pandemia no século retrasado. O que não foi? Muito pior do que essa em termos de convívio, porque pelo menos a gente se comunica. A gente se comunica pelas redes, não é verdade? Então, esse para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto é a promoção de meios que quebrem essa desigualdade social. O acesso aos instrumentos de educação digital. Um tablet, um computador, um telefone mais equipado, tudo isso vai ter que ser material escolar, assim como é o caderno, é a caneta, é a blusa da farda, vai ter que ser material escolar, tanto para os estudantes quanto para os professores. Os estudantes, pela idade, parece que já nascem conectados. Tem uma facilidade muito grande, né? Não, criança... Exato. Eu aprendo, de vez em quando tenho que pedir ajuda às universidades, que são minhas filhas e meus netos. Tem uma facilidade enorme, enorme, enorme. Não falam inglês, mas sabem todas, porque tem muita coisa também em inglês nessas redes, né? Mas sabem decodificar tudo bem direitinho, né? E os professores, nem todos tiveram essa formação nos seus processos formativos de universidade. Então, é uma área que também precisa não apenas usar o equipamento, mas saber usar o equipamento pedagogicamente. E as escolas serem dotadas, de fato, de acesso à internet. Senão, não adianta. Vai por cima de uma mangueira, onde o sinal pega melhor, quando a gente viu um dia desse o esforço de um estudante, e vai para a biblioteca, não pega, vai para o pátio, enfim. A gente tem que se preparar para isso, né? Como países mais desenvolvidos estão se preparando, e ter muito cuidado, isso é um alerta também, para isso não gerar outro modo de exclusão. A exclusão digital que a pandemia está nos revelando. Esse, para mim, são os principais desafios. A Sara me lembrou um fato. Uma senhora estava tentando fotografar e a câmera do celular estava virada para ela. E ela fotografava e a imagem ficava borrada. E aí o netinho de 4 anos olhou, ficou observando a avó, chegou um momento e disse, vó, vem cá, deixa eu te ensinar. Então, ela queria fotografar, se não me engano, era uma paisagem. O garoto foi, ensinou, primeiro fotografando e disse, é assim, vó, tá vendo como se faz? E mostrou para ela. Então, essa questão da criança já nascer, a gente percebe que é algo bem natural desse convívio com a tecnologia, não é? Porque já nasce com aquele equipamento fazendo parte do seu dia a dia. Isso. Então, cabe à escola dar uma função pedagógica. Exatamente. A Sara comentou no Porto Digital, mas que outras experiências positivas de cidadania digital a gente pode destacar ainda? Nós temos em algumas escolas. Nós temos algumas escolas que fazem projetos, né? Que as escolas, elas precisam, e isso também não é só da escola, faz parte do estímulo também do poder público. Nós temos um currículo, uma organização curricular que é dividida em duas partes. 75% da carga horária é chamada de Base Comum Nacional.
São aquelas disciplinas que todo o país tem a obrigação de oferecer. Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, matemática, história, geografia, ciências naturais, no ensino médio, filosofia, sociologia. Isso é a base, distribuindo a carga horária de acordo com o ano escolar. Mas tem 25% dessa carga horária que é de atribuição autônoma, que pode mudar de município para município. Pode ser que o município queira abordar determinado conteúdo que o outro não queira. Então, a gente tem uma briga com o poder público muito grande, inclusive com língua espanhola. Porque o currículo não diz que é língua inglesa. O currículo diz que é a língua estrangeira moderna. Durante muito tempo era inglês e francês. Depois o francês foi perdendo espaço, né, na geopolítica, ficou quase a hegemonia do inglês. Mas hoje o espanhol está ganhando espaço muito grande, muito grande. Então, por que não espanhol também, né? Porque é língua estrangeira moderna, principalmente nós do Brasil, que somos de um continente que todo fala a língua espanhola, só nós falamos português, né? O resto do país, o resto do continente todo fala espanhol, castelhano, enfim. Então, esses 25% pode ser de escolha da escola para programas, para projetos, para conteúdos curriculares. E aí, nesse aspecto, nós temos algumas escolas que fazem isso. Algumas escolas que têm experiência digitais, algumas escolas que têm experiência de robótica, algumas escolas que fazem aplicação digital em determinados conteúdos, mas ainda não é uma coisa universalizada, né? E acho que a gente precisa também se valer mais do ponto digital, do ponto de vista da socialização do que lá é construído. É um caminho, professor. É um caminho para a gente seguir, né? E eu espero que a gente seja tanto mais rápido, como também sempre vigilantes à inclusão social. A minha esperança, deputada, é que esse processo de sofrimento todo que a gente está passando nos una cada vez mais. A gente consiga perceber que a sociedade ela é única. Ela tem várias camadas, mas ela é única, porque há pessoas que vivem socialmente acreditando-se absolutamente. Mas sim a devida orientação, sem devida experiência. Aí a gente pergunta o seguinte, para o cidadão comum, para que ele possa exercer a sua cidadania, também a sua cidadania digital, porque a gente sabe que há muitos abaixo-assinados que ele pode fazer. Mas o Estado, o que é que o Estado ele está propondo hoje para que se efetive essa participação política? Olha, o Estado é o aparelho do Estado, né? É muito complexo. Muito complexo. Eu senti o drama agora. É muito complexo. Os atos discricionários do Poder Executivo são muito fortes, né? Mas, depois da Constituição de 89, a participação da sociedade civil, a participação popular, ganhou um peso. Ganhou um peso, nós podemos, inclusive, apresentar projetos de lei de iniciativa popular. É uma parafernália de coisas, mas podemos, e já tivemos, né? Alguns apresentados e aprovados. Mas eu acho que também a gente tem uma formação social, sociológica do Brasil muito autoritária.
muito autoritária, muito machismo, muito patriarcado, muito preconceito, Infelizmente. homofobia, e isso é racismo, e isso dificulta. Não que isso se dê assim, correndo leve, não é. Sempre tem a resistência, né? Temos Aham. várias revoluções, rebeliões, contrapontos, sempre marcados em todos os períodos da nossa história. E a Constituição nos legou muito a capacidade de fiscalizar os atos do próprio Poder Executivo, que é um Estado democrático de direito, é um Estado onde as leis são respeitadas, onde a dimensão humana, onde a dimensão social, a dimensão cidadã de todo mundo é respeitada, independente de idade, de sexo, de orientação sexual, de credo religioso, de etnia, independente, você é uma pessoa plena de Isso. direitos, né? Então, a Constituição nos legou isto, mas do que está escrito na lei para a prática e a dinâmica social respeitar e acontecer, a gente sabe que tem uma distância grande, né? Mas nós temos a oportunidade de participar de um instrumento chamado Conselhos Sociais. Eu digo sempre que na educação a gente tem conselho para tudo, só precisa seguir, né? Tem Conselho Estadual de É, Educação, Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda, Conselho da Criança e do Adolescente, que se relaciona conosco, temos Conselho da Mulher, temos Conselho do Meio Ambiente, e temos muito conselho. E esses conselhos são paritários, via de regra. Precisa da participação da sociedade. É muito uma questão de aprendizado social, é muito uma questão de evolução democrática de um país que formalmente é democrático. A gente tem democracia uhum. formalmente, né? A gente não tem Sim, na execução da prática política nem da prática social, porque temos um país com os níveis de pobreza que o Brasil tem, com os níveis de analfabetismo que o Brasil ainda tem, com os níveis de exclusão social que o Brasil ainda tem, onde se mata uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher, dela ser negra, dela ser gay, dela ser lésbica, não é um Brasil pleno de democracia, né? Na vida exato. real. Na vida real não é. Então, esse lapso, né? essa lacuna, ela só é preenchida com muita organização, com muita luta, buscando esses espaços, fazendo esse debate, né? E estamos, inclusive, em um momento muito obscuro da nossa sociedade. Muito, muito Uhum. mesmo. Então, isso precisa também de mais reação, né? De mais reação. Eleição não resolve tudo. Eleição resolve uma boa parte, para o bem ou para o mal. Um voto errado pode levar o país, o Estado, né, à Ao que bancarrota, estamos vivendo, pode né? levar. O que nós estamos vivendo é fruto de um voto errado, né, de uma escolha Isso. errada na democracia, porque o voto é livre. Mesmo com as fake news que Uhum. dominaram essa eleição de Bolsonaro, nós sabemos que muita coisa foi forjada, né? Sabemos disso, mas ele foi fruto da vontade popular, do voto popular. Então, o que a gente Isso. precisa fazer nesse aspecto também é um trabalho de politização, de conscientização, de avanço civilizatório. A gente nunca pensava que no Brasil tivesse tanta coisa, a gente estava esquecido até, não é? Nunca tivemos um mar de rosas, mas tínhamos um É, processo de um salário mínimo aumentado todo ano, pleno emprego, jovens entrando na universidade, pessoas com poder de compra melhorado, né? Horizontes de sonhos, de perspectivas construídos. Hoje em dia, a gente só tem, além da pandemia, e não é pela pandemia que nós estamos com esses problemas de desemprego, com esse problema de carestia, a pandemia aguçou, mas eles já estavam delineados antes da pandemia, fruto de um voto errado. Então, a eleição não resolve tudo, ela é uma parte do processo pedagógico, mas ela ajuda a gente a fazer boas escolhas, a escolher bons candidatos, boas candidatas, a cobrar de quem a gente votou, a participar, né? É um processo lento,
mas como você lida com cidadania, com educação, você sabe o que é que isso significa no ciclo histórico, né, da construção da Uhum. sociedade. É um processo que às vezes exige da gente forças hercúleas, não é? Da É gente às verdade. vezes colocar, mostrar o mínimo à pessoa para que a pessoa ela consiga acordar e ver o benefício que é e o malefício que ela pode estar encaminhando para ela e para muitos. O processo todo da pandemia são os efeitos na saúde de todos, em especial dos professores. A gente, quando está dando aula presencial, a gente tem muito problema. Tem muito problema com família, principalmente da rede privada. Mas esses problemas, eles se multiplicaram quando a gente passou naquele período em que assistia às aulas, em que ministrava as aulas virtuais. Então, tinha mãe que ficava olhando para saber o que é que estava acontecendo, se a mãe não concordava. E N processos que a gente não vai entrar em detalhes, mas que contribuíram para o adoecimento do corpo docente de muita gente. Existe algum projeto que esteja trabalhando isso para que se recupere essa saúde mental desses profissionais? Existe, nós já aprovamos na Assembleia. Da minha parte, eu não fiz nenhum projeto, mas já relatei, já aprovei projetos de outros deputados para atendimento prioritário, né, em médicos especializados, né, em saúde mental, e, ao mesmo tempo, a promoção de um ambiente mais saudável. Os professores, principalmente os professores, dentro da educação, é a Sim. categoria que mais tem isso, são os professores, mais do que os outros profissionais da educação. Olha, em 94, 98, por aí, eu coordenei uma pesquisa. Eu era secretária de Assuntos Educacionais da CNTE. Nós encomendamos uma pesquisa ao Laboratório de Psicologia do Trabalho, da UNB, sobre doenças profissionais. As doenças profissionais, historicamente, que mais atingem, portanto, os professores eram varizes, calo nas cordas vocais, problemas de coluna, dores fortes de coluna, né? E o chamado estresse, que vinha muito assim no final do ano. Cansaço, aquele estresse do momento que Uhum. tinha que entregar a prova corrigida, fechar boletins, fechar aquele ano, aprovar, reprovar aluno. Isso era o momento daquele estresse. Passava, né? E aí a gente começou depois, o laboratório nos entregou a pesquisa e foi uma surpresa dolorosa, e que hoje a gente vê que isso vem se aprofundando. Além dessas doenças tradicionais, que davam muita licença médica, tirava a licença, voltava, algumas eram mais permanentes, aí você dava como é que eu diria, uma readaptação, né? Hoje, Sim. você tem o que se chama a síndrome do burnout, que foi diagnosticado naquele período. A síndrome do burnout é um conjunto de sintomas, né? Que é um sofrimento psíquico imenso, imenso, porque os professores sabem o que é para fazer naquele momento em que eles estão trabalhando, no seu dia a dia da sala de aula, mas não têm os instrumentos necessários, suficientes para fazê-lo. Então, vem aquele sentimento de impotência, sentimento profundo. Ao pé da letra, significa fora de fogo, ou síndrome da desistência. Desiste de ser professor, mas continua sendo. Ou continua sendo, tendo desistido. Então, veja que sofrimento Sim. grave, não é? É um É. adoecimento muito forte. Nós temos no Brasil dados mais recentes. Nós temos no Brasil cerca de 38% de professores com a síndrome Alto total, demais. e mais de 40%,
com um dos sintomas dessa síndrome. E os dados nos indicam que a pandemia, ela aprofundou. A pandemia aprofundou isso, porque você não tem o feedback, né? Você foi pego assim de surpresa para preparar uma aula que você não estava acostumado a dar. Você não sabe o que é que os alunos... Você virou, na verdade, você virou um animador de auditório, um showman, um youtuber. Você está fazendo isso por sua livre e espontânea vontade, né? Você tem um canal, né? Mas o professor teve que fazer isso para uma sala que, às vezes, o aluno fecha a câmera, fecha o vídeo. Cadê o aluno? Onde é que ele está? O vídeo está fechado, as respostas não chegam. Como você vê também, a aula, às vezes, é assistida dentro de casa pela mãe, pelo pai, alguns para ajudar, outros para fiscalizar, né? Para julgar também, para julgar o professor, que muitas vezes não tem um escritório dentro de casa, faz uma adaptação na mesa da sala, na mesa da cozinha, e vai se reorganizando. Eu já vi um professor dando aula com uma cadeira em cima de uma mesa e o computador em cima da cadeira, para poder ficar no nível que ele pudesse dar aula em pé. Veja como é difícil a gente se adaptar a esse instrumento depois de tantos anos dando aula em pé. A grande maioria de nós dá aula em pé, andando pela sala, andando pelo meio dos alunos. Você numa tela de computador, você pode até ficar em pé, como ele arrumou o jeito de ficar, né? Mas tem que ficar parado. Pode dar um passinho para um lado, um passinho para o outro, né? Então, tudo isso mexe com o emocional, né? Mexe com o emocional. Aí você soma a isso os salários baixos, você soma a isso o medo de pegar a Covid, né? Nós já temos professores que faleceram, já temos óbitos registrados entre professores. O espaço é de muita infecção, é um espaço de transmissibilidade fácil, né? Mesmo com todos os cuidados sanitários, e a gente precisa, de fato, cuidar, né? Eu acho que esse é um aspecto que, pós-pandemia, nós vamos ter que cuidar, porque não passa assim tão rápido, né? Mesmo depois de um ano. Vocês se acostumaram. Não, como aquele deputado que disse, eu sei o que é, eu sei o que é. Eu sei o que é, porque os professores não querem trabalhar, querem ficar em casa, na mamata. Olha, é bem mais difícil, viu? Eu digo que é muito mais difícil, até para você se concentrar. Porque o professor tem sua vida familiar também. Tem marido, tem mulher, tem filho, tem problemas. Às vezes, inclusive, né? Tem pessoas que moram naquela casa, ou a mãe, ou uma irmã, e não é fácil, né? Mas é um fato concreto, viu? O adoecimento mental, não apenas da nossa categoria, mas de outras categorias, profissionais de saúde nem se fala, e da própria sociedade, porque é muita insegurança, né? A gente vê, assim, atitudes negacionistas, individualistas, quando a gente está vivenciando um problema coletivo. Esse vírus é coletivo. Né? Ele é altamente infectuoso. Ele se transmite com muita facilidade. Exatamente. E a gente percebe também que essas pessoas, às vezes, que vivem nesse processo de negação, algumas delas passaram pela Covid, tiveram a forma leve e acredita que essa forma, esse cuidado todo é um exagero, quando, na verdade, ela talvez teve muito mais sorte de ter pego uma cepa viral que não fosse tão agressiva quando a gente está observando, né? Uma coisa que a gente observa, caríssima, com esse aumento que há de falecimentos nessas últimas 2 semanas para cá, há aquela insegurança que a gente sempre diz. A gente está percebendo muita insegurança
para o retorno das aulas, mesmo com vacina, mas tem aquela criança, por exemplo, que vai à escola e depois ela vai para sua casa e os pais não têm cuidado. Eu já vi, quando estou em sala de aula, eu digo assim, olha, por favor, você tem que usar o álcool gel, não trocar material com o seu colega de sala. E aí o menino diz assim para mim, ah, professor, o senhor faz isso aqui. Mas lá em casa a mamãe não tem isso não. Lá em casa a gente tem uma horinha para brincar na rua e depois volta. A gente tem uma horinha para conversar com o pessoal e depois volta. Então, o que é que existe algum projeto? O que é que está sendo feito para que haja também essa consciência das famílias, não só no retorno das aulas dos professores? Que a gente está tendo, graças a Deus, vai começar o processo de vacinação. A partir de amanhã, a senhora falou, eu estava vendo que começam os agendamentos, mas também tem outro lado que são os familiares. O professor ele pode não pode pegar cepa viral agressiva, mas ele pode se tornar um vetor de transmissão. Existe alguma campanha de conscientização para essas famílias? Olha, eu acho que deve existir. Se vai retornar e quando retornar, além dos protocolos todos, e a gente se preocupa muito Sim. com uma coisa básica que falta nas escolas, que é água. Água. Isso. Como é que você vai dizer que tem que lavar as mãos de quando em quando, lavar as mãos com sabão, se na escola não tem água? Então, foi um ano para prover essa infraestrutura. Será que isso já está totalmente resolvido? Né? Esse é um problema crucial. O segundo problema é o próprio uso de máscaras e de álcool em gel. Eu hoje vi uma postagem em uma escola estadual eu acho que era alguém da coordenação da escola e uma professora. As escolas receberam máscaras para distribuir com os estudantes. Ótima providência. Mas eles foram fazer o teste da máscara para ver se a máscara tinha capacidade de impedir a transmissão do vírus. Botaram 3 máscaras, sopraram a vela, que é assim, né, o teste, e a vela se apagou. Apagou com uma máscara, apagou com 2 e apagou com 3. Então, até o equipamento precisa ser, né, de melhor qualidade. Então, ter o equipamento da escola disponível, ter toda essa orientação, né, para o estudante e para os professores que chegam, mas tem uma coisa crucial, professor. Tem uma coisa crucial que está aperreando muito a gente, que se ela não for resolvida a contento, para qualquer categoria de trabalhador, para qualquer profissional, que se chama transporte público. Transporte público. Isso. O transporte é muito lotado. Ninguém chega na escola de paraquedas. Ninguém chega, né? Então, enquanto, de modo geral, a sociedade não tomar todas as medidas, você pode ter essas medidas na escola, pode ter os professores vacinados, isso é indispensável e ajuda, nós sabemos que isso ajuda. Veja como a faixa etária dos idosos, que foram os primeiros a se vacinar, diminuiu nos contingentes de pessoas infectadas. A gente pode dizer que é a vacina? Pode. Não só a vacina, mas o conjunto da vacina, a vacina como um dos elementos também deve ter ajudado, né? Então, acho que as escolas têm que fazer essas campanhas. Eu ainda acho as campanhas pequenas. A Assembleia Legislativa está fazendo campanha em jornal, campanha de outdoor, o próprio governo está fazendo, o municipal, os municipais, o estadual, mas eu acho que tem que ter ainda mais apelos, porque a situação não está fácil. E ao lado disso vem a fome, vem a miséria, né? A gente ainda está com uma lotação de UTIs, de leitos de UTIs muito preocupante. Então, não é para relaxar, de forma nenhuma. Não é para relaxar. Mesmo ampliando a vacina, é um fato importante, mas não é para relaxar. A gente levando um pouquinho para um lado mais pessoal, esse nosso bate-papo. A senhora é uma
uma mulher bastante ativa no processo político. A senhora enfrentou é, muito preconceito, no sentido de, está sendo apresentado por uma mulher essa proposta, então vamos deixar essa proposta para depois e vamos trabalhar essa daqui do deputado fulano. A senhora teve esse problema? Quer dizer, esse Olha, problema não, que eu mulheres digo, na mas esse política, enfrentamento, né? mulheres na política sempre sofrem preconceito. Por uma forma ou por outra, de uma maneira ou de outra. Quando eu cheguei na Assembleia, eu vinha do sindicato. Eu era Sim. presidente do sindicato quando fui eleita deputada pela primeira vez. E isso foi um fator de preconceito. Não era uma coisa ostensiva, eu nunca me senti mal no ambiente da Assembleia, nunca fui desrespeitada, não posso dizer isso, mas você via uma pontinha de preconceito, e às vezes isso era expresso também, num debate acalorado de plenário, às vezes sai, né, sem querer. O que é que uma sindicalista está fazendo aqui? Vá para a rua, para fazer greve, você não entende disso, você não entende daquilo, né? Mas eu acho que nós, mulheres, estamos aprendendo com muito sofrimento, aprendendo com muita dor, né? Mas estamos vencendo esses preconceitos. E esses preconceitos, eles têm que ser enfrentados, né? Eu já vi na Assembleia muita coisa e vai e volta. Tem legislaturas, desde que eu entrei, que sempre tem muitas mulheres na Assembleia. De 2002 para cá. Em 2002, nós elegemos 8 mulheres. Até 2002, só haviam passado na Assembleia, em mais de 100 anos de vida, 8 mulheres. Então, você teve Nossa. muitas legislaturas sem nenhuma, com uma, no máximo 2. E ali todas, com exceção de Malba Lucena, que se reelegeu, todas nós éramos novatas. Pois bem, no final do ano, a imprensa avaliou a bancada das mulheres. Por que a bancada das mulheres? Por que não avaliou a bancada dos novatos, que aí era homem e mulher? Por que não avaliou a bancada dos filhos, que eu chamo da bancada do DNA? Não, a bancada das mulheres, né? DNA. Só nós que fomos avaliar. DNA que passa de pai para filho, né? Às vezes Sim. não tem um preconceito com isso, não, mas é um fato na política, ou não é? Uhum. Não é mesmo? Sim. Mas a gente vem vencendo esses preconceitos. E eu gosto muito de registrar que de lá para cá, a gente não manteve as 8, depois baixou para 4, para 5, para 6, e hoje nós somos 11. 10 titulares e uma suplente. E temos mais. Nós temos, primeiro, a primeira mulher com 5 mandatos consecutivos, que é essa que vos fala, Tereza Leitão. A deputada, o parlamentar mais votado na história da Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma mulher, Gleide Ângelo. A primeira experiência de mandato coletivo, 5 mulheres, o mandato coletivo das juntas. Então, as mulheres também, elas vão mostrando que é possível também reinventar a política. Aí, quando a gente apresenta alguma coisa diferente, né, existe isso. Eu já fui alvo, eu e todas as mulheres, mas a gente tem que ir superando, né? Tem que ir superando, não dá para a gente se inibir, né, por conta dessas coisas, porque tradicionalmente, culturalmente, o espaço da política é assim, porque ele não foi pensado para as mulheres. Para as mulheres foi destinado ao espaço privado, ao espaço doméstico, né? Nós é que fomos, historicamente, também abrindo esses canais, primeiro no mundo do trabalho, por própria necessidade no pós-guerra da mão de obra feminina, mas nós reinventamos, né? E agora na política. E só haverá democracia plena quando esse espaço for, de fato, paritário. Ou com mais mulheres, porque, afinal de contas, nós somos maioria na sociedade, né? Nós somos 56% da sociedade. Mas são coisas, professor, que a vida vai ensinando, vai construindo. O que é importante é não desanimar. Não desanimar, buscar parceiras,
parceiros, tem muito homem feminista também, buscar esses parceiros e apontando as contradições e se reconstruindo, né, no dia a dia da luta. Pois é, eu sempre busco fazer com que as vozes femininas elas sejam ouvidas em suas diversas áreas. Inclusive, no próximo mês, o máximo de convidadas das lives serão mulheres que vão falar em suas respectivas áreas. Eu gosto justamente de mostrar que elas precisam falar por elas, o discurso é delas, elas têm que dizer o que é necessário para elas, da forma que elas querem. E a gente sabe que o patriarcado é meio preconceituoso, meio não, né? Completamente E é preconceituoso estruturante, nesse né? sentido, né? Porque é uma coisa E é estruturante. estruturante da sociedade. Deputada, quais foram as suas inspirações políticas? Olha, eu me forjei na política muito no movimento social, né? Muito, muito no movimento social, sobretudo no movimento sindical, né? Sindical, sim. Foi no movimento sindical que eu conheci o partido político. Eu não era afiliada a nenhum partido político e comecei minha vida, movimento estudantil, movimento de igreja, fui de grupo de jovens da igreja, né? O meu grupo era coordenado por Padre Henrique, por Dom Helder. Depois, na faculdade também, peguei a faculdade no tempo da linha dura, da ditadura militar, com pouca possibilidade de organização, mas muito nessa perspectiva coletiva. Tive bons professores de política, no ambiente sindical, no ambiente partidário, né? E eu me inspiro muito em mulheres que não tiveram medo de enfrentar, né? Quando eu estou muito triste na Assembleia Legislativa, eu me lembro de Adalgisa Cavalcante, a Sim. primeira mulher deputada estadual, foi única deputada durante muito tempo e foi caçada pelo Estado Novo, pela ditadura do Estado Novo, né? Mas não desanimou, não desanimou. Eu acho que esses são os exemplos que a gente tem. No meu partido tem mulheres muito fortes, né? Como Benedita da Silva, como Érica Uhum. Cocai. São mulheres muito fortes, que não têm medo de determinadas pautas, enfrentam, abraçam essas pautas, né? E eu acho que a gente tendo essa identidade coletiva ajuda muito a gente. E no caso da Benedita, o belo dela é que ela não nega a história. Ela coloca a Exatamente. história dela como um caminho possível que todas podem seguir. Não Exatamente. com relação a livros. Quais são os livros que a senhora se inspirou para seguir? Olha, meu pai era um grande leitor. Meu pai Hum, foi uma fonte de inspiração política muito grande para mim. Ele foi seminarista, então tinha a prática da leitura muito fortemente, né? e- Arraigada. Depois ele foi funcionário público de carreira, funcionário público federal de carreira, e foi professor também. Ele fez o curso de filosofia, de direito, e depois deu aulas na faculdade de Olinda, ali no Carmo, né? Hoje não é Funeso, não, esqueço. Naquela época era a faculdade de Olinda. E ele dizia que numa casa tinha que ter sempre dinheiro. A gente foi criado muito franciscanamente, não tinha grandes luxos, né? Porque funcionário público nunca sim. ganhou muito bem. Mas nós tínhamos muito assim. Primeiro, não podia faltar dinheiro para comida, né? Tinha que ter dinheiro para remédio, caso precisasse, e tinha que ter dinheiro para livro, né? Então, Que lindo isso. os presentes que ele nos dava eram muito presente de livros, né? E formou bons leitores. Eu e meus irmãos gostamos muito de ler. E a mesma coisa quando a gente dizia uma palavra. O que é que significa essa palavra? Aí ele dizia assim, vale no dicionário?
Hoje, talvez ele dissesse, vá no Google, não é? Naquele tempo, tinha o É, Aurélio. Mas no atualizando, né? dicionário, todo mundo lá em casa sabia manusear dicionário. Todo mundo lá em casa sabia manusear dicionário e procurava rapidinho, porque ele nos ensinava a procurar e a ler. Então, eu li todos os clássicos da literatura brasileira, muito guiado por ele. Li muito Machado de Assis, li muito Machado de Assis, né? Li esses autores, li Jorge Amado, li muita coisa que ele nos propiciava, né? E aquelas coleções infantis também, que ele comprava para a gente, O Mundo da Criança, que eu ainda tenho hoje, foi eu que herdei dos meus irmãos. Depois eu passei a ler muitos livros de formação pedagógica, né? A Sim. Pedagogia do Oprimido foi um livro que me marcou muito, muito, muito mesmo. Eu considero o tripé de Paulo Freire, são as três pedagogias mais Uhum. fortes. A Pedagogia do Oprimido, que foi muito criticada, né? Aí depois ele escreveu A Pedagogia da Esperança, né? E respondeu com a Uhum. Pedagogia da Autonomia, né? Então, eu li muito também, porque na nossa profissão a gente tem que muito se atualizar, né? Aí eu li É. muito, muito esses livros. E gosto também de biografia. Eu gosto de biografias também. E livros assim, avulsos. As pessoas sabem que eu gosto de ler e de vez em quando eu ganho bons livros de presente. Ah, que lindo. Então a senhora teria um livro que a senhora diria, esse livro é meu livro de cabeceira. Seria esse livro da infância, a coleção? Olha, o meu livro de cabeceira é o que eu estou lendo. Eu estou Ah, lendo sim. agora um livro chamado Enclausurados. Enclausurado. Ah, sim. Aí, eu ganhei da minha filha, eu esqueço o nome de um autor. Não é um autor brasileiro, não. Ela disse, eu vou te dar esse livro, mas no tempo da pandemia, ler um livro enclausurado, né? É super interessante. É um livro com narrativa na primeira pessoa. É um feto, Sim. né? É um feto que narra a história dele no ventre da mãe. Descobre que a mãe traiu o pai, o casamento está se acabando, não é? E traiu o pai com o tio, o irmão do pai, e os dois estão tramando o assassinato do pai. Então, Ah, veja o sofrimento desse feto. Aí ele fala de todas as sensações dele em relação à mãe, ao tio, ao pai. E é uma narrativa assim muito apaixonante, porque é na primeira pessoa. Aí o sentimento ele transborda mais, né? Livros de Eduardo. Esse foi um dos livros que mais marcou a minha formação. Então, eu vou reler. Assim que eu acabar enclausurado, eu vou reler As Veias Abertas da América. esse livro é excelente. Tem mais uma perguntinha aqui do Geraldo, que ele quer saber o seguinte. Ele diz assim, como a senhora vê a importância do 1º de maio para a classe trabalhadora em tempos de pandemia e com esse governo fascista? Esse 1º de maio está sendo programado, né, dentro das impossibilidades de aglomeração, né? Nós vamos fazê-lo de forma remota, com aquela parte cultural crítica. Nós temos, aqui Uhum. em Pernambuco, eu não sei ainda a programação, mas o ato nacional, que geralmente é em São Paulo, nós vamos ter, inclusive, a presença de Chico Buarque, de Elza Soares. E o forte é justamente o valor da vida,
o auxílio emergencial de R$ 600 e contra as reformas a reforma administrativa, que vai acabar com a carreira dos servidores públicos, e a privatização de muitos órgãos públicos que o Guedes está querendo retomar com isso, né? O setor bancário, os bancos públicos, os correios, né? Depois de todo o estrago que já foi feito em áreas estratégicas, como o pré-sal e a área do petróleo, né? Então, é um 1º de maio que deve significar também muita resistência para que o Fora Bolsonaro também, né, vá acumulando forças. Ecoe, né? Acumulando forças. Ecoe de maneira que não se cale mais, né? Para a gente finalizar, eu vou trazer uma afirmação do Edgar Morin, que é uma provocaçãozinha final. Ele diz o seguinte: a política passa incessantemente pelo conflito entre realismo e utopia. O que é realidade hoje na política e o que são utopias? Olha, a política, no meu entendimento, ela é utopia quando a gente constrói, através da política, as perspectivas de justiça social, de direitos, de cidadania. Na realidade, é essa atividade política pensa de que então, como comunicar essa realidade com a autoridade? A política é o motor do mundo. O que consegue resolver instaurados só se resolvem com a política. Então, se criminalizou muito a política como sendo uma atividade de corrupção, uma atividade de baratismo, uma atividade indesejada, quando é exatamente o contrário. A utopia da política é exatamente a atividade pública, a atividade da república, a atividade de todos e de todas, a atividade do bem comum, né? Então, nós estamos um pouco distante desse patamar, é evidente. Mas ele é a nossa utopia, ele é o nosso horizonte. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Agradeço demais toda essa partilha que a senhora teve com a gente, esse conhecimento. E também a gente sempre pede alguma indicação, se a senhora tiver, de algum livro que a senhora queira fazer com que as pessoas busquem um pouco mais sobre esses avanços utópicos na política e uma mensagem para a gente refletir sobre esse nosso momento de debate, de conversa. Não, eu agradeço muito o convite, não é? Vi que você chegou a mim muito também assim voluntariamente, não é? Através desses meios de comunicação novos, não foi através do meu Instagram, Isso. né? E eu achei bem legal. Eu vi a sua luta, todo o seu trabalho. Eu disse, não, eu preciso bater um papo com ela, porque é alguém que a gente percebe que ela olha por todo mundo, trabalha com todo mundo e vai atrás dos direitos para todos, não é? Não é uma coisa exclusiva. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que fazem... Né? E acho que a gente tem que aproveitar esses canais de aproximação das pessoas assim, né? Sem preconceito, com sinceridade, que a gente possa fazer um bom diálogo, né? E a indicação de livro que eu faço é a que eu te falei agora, né? Do debate que eu participei e que me foi... a gente se desafiou de reler as veias abertas da América e depois a gente fazer um novo debate sobre esse livro, que já tem um tempo, não é, de vida, mas que tem uma leitura bem atual. A geopolítica está muito dinâmica também. Né? Muito dinâmica, muito dinâmica. O Deus Mercado está
sempre falando, e a gente precisa falar mais do que ele, né? A gente precisa Isso. falar mais do que ele, com as novas relações sociais, com esse mundo tão diverso, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário para que a gente não só o contemple, mas também o defenda e faça dele a nossa casa-mãe. Muito obrigada também pela sua Eu atenção, que agradeço. pela condução da live, não é? Por todo mundo que participou, Obrigado. pelos comentários todos. E boa noite para todos e todas. Se cuidem, usem máscara e vamos lutar pela vacina para todos. Vamos lutar pela vacina e vamos tomá-la, né? Que é o mais importante. Muito boa noite, É, caríssima, e muitíssimo obrigado. eu que agradeço. Nós acabamos de conversar com a deputada Tereza Leitão. A gente falou um pouco sobre cidadania, educação e alguns assuntos pertinentes. É, a gente vai finalizar esse nosso bate-papo de hoje com um trecho de um conto árabe que diz assim: um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida. Mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando e revolta. Mas, se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. Então, que nós possamos ter essa palavra de ternura embalada com os nossos melhores sentimentos. Obrigado por sua presença e a gente se vê no próximo Conversa Atrevida. Até breve.